Para que a gente possa concluir os ensinamentos sobre as sociedades da Antiguidade Oriental, nós temos, por último, os persas. Eles vão estar ali na região onde hoje é o Oriente Médio, ali pela Mesopotâmia, e afins, durante o século XX a.C., né? Eles vão ser de origem indo-europeia, vão ser povos que vão migrar, né, da Europa e tudo mais, da região da Índia, e eles vão habitar esse sul da Europa e vão migrar para o Planalto do Irã. Onde é que fica o Irã? Fica ali, ó, onde está apontando aqui no mapa para vocês. O que mais que a gente pode entender de bom nesse sentido? O rei que vai ser o rei dos medos, dos persas, ele vai dominar os persas e unificar esses primeiros reinos, vai ser o Ciachares. Então, ele vai tentar esse processo de unificação, mas ele não vai dar certo, porque a pessoa que vai vir depois dele, os reis que vão vir depois dele, não vai conseguir, né, unir. E aí acontece com um cara chamado Ciro II, em 559, ele de fato se torna rei dos persas, toma o poder e fala para todo mundo, gente, vamos acabar de briga e vamos unificar esses reinos. Então ele consegue unificar os reinos. O Ciro, se der uma fotinha dele, criando um grande império persa. Depois que a gente unifica esse império, eles crescem populacionalmente, eles começam a ampliar fronteiras, a buscar terras mais férteis para a produção de alimentos e tudo mais. E aí eles começam a procurar outros povos para dominar os persas. Então eles acreditavam que eles poderiam criar o primeiro grande império. Eles eram povos muito guerreiros e conquistadores, então eles dominam quem? A Babilônia, que é um território onde fica a Mesopotâmia. E eles vão liberar, chegar lá, já libera assim, tchau, vão, todos os escravos não vão ser escravos. Libera os hebreus novamente, e vão lá e dominam onde ficam os fenícios, e dominam a Síria, a Palestina, dominam toda essa região, e eles expandem bastante e criam um grande império, né, para a época, sabe? Isso era muito grande para a época. Então, essa expansão territorial vai ser caracterizada principalmente, né? Eles vão, diferente de outros povos, eles vão ser muito tolerantes com a cultura dos outros. Eles não vão querer, tipo, apagar a cultura dos outros. Eles vão integrar, eles vão compartilhar culturas diferentes. Eles são muito good vibes nesse sentido, apesar de estarem lá querendo criar um grande império e destruir a vida e o império dos outros. Eles vão querer eles também vão, assim, permitir que eles pratiquem a religião deles, e eles pratiquem a deles também. Só em troca, eles só exigiam uma coisa. Exército, alimentos, metais e impostos. Ou seja, eles exigiam que as pessoas estivessem sob o jugo deles. Ou seja, eles exigiam que eles respondessem ao rei deles, que seria o Ciro, né, na época. Então, nós temos aqui os persas, no início, né? Ali em Passárgada, em Persépolis, aquela coisa pequena. E aí, os persas depois de conquistar os territórios. Olha, os persas antes, os persas depois. Olha só, cara. Eles conquistam muito, junto com Ciro o Grande. Então, eles conquistam muitos territórios mesmo. Todo o território da Mesopotâmia é conquistado pelos persas. Eles fazem um grande império. E ainda conquista mais um pouquinho ali pela Arábia e pelo Egito. Mais conquistas. Depois, esse daqui, gente, quem conquista esse território laranja é o rei Cambises. E quem conquista o território verde é o rei Dário I. Então, nós temos o rosa conquistado pelo rei Ciro Persa, né? Depois pelo Cambises e, por último, pelo Dário. Ou seja, olha como o império vai ampliando, vai ficando enorme, né? É um grande império. Quando o Ciro morre, vai assumir o Dário, né? E o Dário, ele vai atingir a maior extensão do império em seu governo, vai criar as satrápias, que são províncias, né? As satrápias, elas vão ser províncias e vão ser governadas pelos sátrapas, ok? Nessas satrápias, eles têm que pagar impostos, tá? Proporcionais à riqueza que eles vão produzir nesse território. Então, eles vão controlar a ação desses sátrapas, né? O Dário vai controlar e vai fiscalizar a arrecadação dos impostos e tudo mais. Então, assim, sempre vai ter um homem de sua confiança, um chefe militar, que vai inspecionar se esses sátrapas estão mesmo a serviço do Império do Dário I, desse persa. Ele vai criar também um sistema de impostos unificados, ou seja, o que é imposto? É o dinheiro que a gente paga, são as moedas que a gente paga para o governo para ele reverter em obras públicas. Então, ele vai construir uma rede de estradas pavimentadas ali, como quando o governo é investido, certo? Ele vai começar a ligar os territórios, ali, essas linhas em vermelho são as rotas comerciais terrestres, ou seja, não vai ter só rotas comerciais por mar, não, vai ter também pela terra, porque ele vai construir estradas, ele vai também padronizar o sistema de pesos e medidas. Traduzindo, ele vai criar moedas que vão ter o mesmo valor tanto lá no Egito
quanto lá na Cambaia, por exemplo. Então, assim, nós vamos ter pesos e medidas por todo o império iguais, tá? Tipo assim, eu vou comprar um azeite. O azeite vai valer 2 moedas aqui no Cairo, no Egito, e um azeite vai valer também 2 moedas em Hormuz, na Pérsia. Então, ele vai unificar esse sistema de moedas. Ele vai também organizar um sistema de correios, ou seja, você vai poder enviar cartas para quem você quiser. Muito tecnológico o Império Persa. Além disso, ele vai adotar o aramaico como a língua oficial. Para quê? Para facilitar a comunicação. Quando você tem uma língua oficial, você facilita a comunicação. É tipo o inglês, né? Mesmo que na Índia se fale uma língua que eu não sei qual é, porque a gente não fala essa língua, e no Brasil se fala o português, que provavelmente os indianos não sabem que língua é essa, tem o inglês, que é uma língua comercial que faz com que as pessoas se conectem. Então, tipo, o aramaico seria essa língua que iria fazer com que pessoas de diferentes lugares elas pudessem conversar, ok? Isso facilitava o comércio. Então, antes deles formarem o império, eles eram agricultores, pastores. Depois que eles formaram o império, eles eram comerciantes e andavam em grandes caravanas e vendiam artesanato, então faziam grandes feiras ao ar livre. Então, os fenícios eram bastante conhecidos por isso também. Aí vão difundir a língua aramaica, e nós temos aqui a influência de outros povos, né? A gente percebe a influência de outros povos nas construções dos palácios, nesses monumentos e tudo mais, no artesanato. Aqui a gente tem a representação do Zaratustra. O Zaratustra, ele é um grande líder religioso deles, tá? Porque, a princípio, imaginem, eles são influenciados pelos outros povos e aí eles acabam sendo politeístas. Então, forças da natureza, astros, tudo mais, vários deuses. Só que vai chegar o Zoroastro, ou Zaratustra, em 628 a.C., a 551 a.C., e ele vai falar assim, vamos reformar a religião dos persas. E vai criar o zoroastrismo. E esse zoroastrismo, a gente vai ver agora o que é que significa essa religião. Significa o seguinte, existe um deus do bem e um deus do mal. É o Hormuz, que é o deus do bem, e o Ahriman, que é o deus do mal. Então, o Hormuz, o deus do bem, ele é representado pelo fogo. O Ahriman, que é o deus do mal, vai ser representado por uma serpente, não é mesmo? E aí a gente vai ter um grande conflito entre esses dois deuses, que seria a representação do bem e do mal, um conflito entre o bem e do mal. Eles também vão acreditar no juízo final, no paraíso, vão acreditar na vinda de um Messias. Olha aí, parece com a religião hebraica bastante também, né? Então esse zoroastrismo, eles encontram-se também com essas características em outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo, no islamismo. Eles vão influenciar essas outras religiões. Aí a gente tem uma representação da alma humana antes do nascimento e depois da morte. É um dos símbolos do zoroastrismo, ok? É o Faravahar, ou Ferohar, né? Nós temos aqui. Basicamente, é isso que nós vamos aprender sobre esses povos. São povos importantes da gente entender na Antiguidade Oriental. Esse é um breve resumo para que vocês possam compreender e revisar sempre quando a gente for fazer uma atividade. É importante que vocês venham nesses vídeos, assistam eles, anotem o que está escrito e não percam nada sobre o que a gente está estudando das sociedades antigas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima, pessoal.